Copa do Mundo Sub-20 já está rolando, diversos craques estão na disputa, inclusive, mas isso já é uma tônica muito antiga e o lance separou alguns nomes que se destacaram ao longo da trajetória da Copa do Mundo Sub-20 em toda a sua história e se tornaram grandes jogadores do futebol mundial. Vem com a gente descobrir. E a gente não poderia começar a lista diferente. Lionel Messi é um dos principais jogadores que disputou e teve êxito, inclusive, na Copa do Mundo Sub-20. Lá em 2005, o craque argentino foi bola de ouro, foi artilheiro e foi campeão. Inclusive, marcou em todas as fases. Marcou na fase de grupos diante do Egito. Marcou nas oitavas de final diante da Colômbia. Marcou na fase de quartas de final diante da Espanha. Marcou na semifinal diante do Brasil. E também na final, duas vezes cobrando pênalti diante da seleção da Nigéria. E o mais importante para ele é que esse bom desempenho no torneio o elevou a patamares diferentes, inclusive um mês depois estreando com a seleção profissional da Argentina. Mas isso é uma história que não ficou tão boa para o Messi, porque em 47 segundos ao entrar no campo, recebeu o cartão vermelho e amistoso diante da Hungria. Já que a gente falou de Messi, não poderia deixar de falar dele, Diego Armando Maradona, que discute inclusive com o Messi para saber quem que é o maior jogador do futebol argentino. E os dois tiveram essa grande origem na Copa do Mundo Sub-20. O Maradona, em 1978, já estava cotado para ser convocado para o Mundial Profissional, mas questões políticas que envolviam a seleção da Argentina naquela época praticamente anularam as chances. Em 79, o Maradona começou se destacando no Sul-Americano, conheceu Pelé a convite do craque brasileiro, do rei do futebol, e meses depois ele chegou para a disputa do Mundial Sub-20. E lá foi um dos grandes destaques. Bola de ouro, vice-artilheiro, levando a chuteira de prata com 6 gols, atrás de seu compatriota Ramon Dias, ele mesmo, treinador aí de diversos clubes de futebol brasileiro, que marcou 8 gols naquela ocasião. E Maradona, assim como Messi, marcou gol em todas as fases da competição, incluindo na decisão, quando marcou diante da União Soviética, fechando a conta na decisão por 3-1 para a Albiceleste. E continuando na cena de jogadores argentinos, quem aparece pra gente é Sérgio Agüero com Agüero. O Agüero teve a oportunidade de disputar a competição em 2005, mas não teve tanto brilho naquela ocasião, ainda por ser muito jovem. Em 2007, sim, ele assumiu o protagonismo. Detalhe interessante é que em 2006 já tinha torcedor pedindo para ele ser convocado para a Copa do Mundo Profissional, mas isso, obviamente, não aconteceu. Em 2007, sim, ele assume o protagonismo da seleção Sub-20 e brilha. Ele foi o craque da Copa do Mundo, eleito, portanto, o bola de ouro e artilheiro, anotando 6 gols. Agüero fez 2 diante da Polônia nas oitavas de final e no mata-mata chegou à grande decisão, marcou um dos gols do título diante da República Tcheca, gol inclusive que lhe deu o prêmio de melhor em campo. Saindo um pouquinho do eixo da Argentina, outro grande jogador do futebol mundial que disputou a Copa do Mundo Sub-20 é Davor Suker. Os mais antigos com certeza vão lembrar dessa fera, artilheiro. A gente vai falar do desempenho dele no Mundial Profissional já já, mas antes, lá no Sub-20 em 1987, Davor Suker brilhou com a chuteira de prata, sendo vice-artilheiro da competição com 6 gols, atrás do Wittek da Alemanha Ocidental com 8. Naquela ocasião, o croata defendia a Iugoslávia, que só veio a se dissolver na reta final da Guerra Fria, ali no começo da década de 90. O Davor Suker marcou em todos os jogos da fase de grupos diante de Chile, Austrália e Togo. E aquela edição poderia ter um clássico entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o Davor Suker marcou o gol da vitória sobre a Alemanha Oriental na semifinal e impediu esse derby aí dos lados distintos ali do Muro de Berlim. E na decisão diante da Alemanha Ocidental, ele passou em branco, mas cobrou uma das penalidades do título da seleção iugoslava. E o mais legal é que 11 anos depois ele já não defendia a Iugoslávia, que já tinha se dissolvido, defendia a seleção da Croácia e foi para a Copa do Mundo de 1998 para se tornar uma das grandes lendas da história da seleção da Croácia. Com seus 6 gols, ele conduziu a Croácia ao 3º lugar, que até ali era a melhor campanha até 2018, quando a Croácia se tornou vice-campeã diante da França. Mas o Suker com certeza está na história da Copa do Mundo Sub-20 e também da Copa do Mundo Profissional. Outro jogador que também teve uma ascensão muito rápida foi Paul Pogba. Ele mesmo, lá em 2013, ele era o capitão da seleção
da França na Copa do Mundo Sub-20. E apesar de ser o capitão, de ser a estrela, ele só marcou um gol, até muito pela posição, por jogar um pouco mais recuado. Seu gol foi feito diante do Uzbequistão, goleada por 4-0. O jogo valia a vaga na semifinal daquela edição e a goleada foi completada por Yaya Sanogo, Thauvin e Kurt Zouma. Na decisão diante do Uruguai, o Pogba teve a sua melhor atuação, mas o jogo terminou em 0-0. Nas penalidades, o Pogba foi naquele estilinho dele aqui com 21 passadas até a bola e na cobrança balançou as redes e ajudou a França a chegar ao título de Copa do Mundo Sub-20. E o mais legal é que no ano seguinte ele já foi convocado para a seleção profissional para disputar a Copa do Mundo realizada aqui no Brasil, chegou até as quartas de final sendo um dos pilares da equipe e foi eleito o melhor jogador jovem da competição. Outro jogador que também fez parte de uma campanha campeã é Luiz Figo, bola de ouro lá em 2000. Em 1991, ele era um dos meio-campistas daquela seleção portuguesa que conquistou a Copa do Mundo Sub-20, mas ele nem foi craque, tá? E nem marcou gols naquela edição, já que o bola de ouro foi eleito Emílio Peixe. Todo mundo quer saber por onde anda Emílio Peixe. Se você sabe, deixa aqui nos comentários, porque realmente não sei como é que foi a carreira do Emílio Peixe, que nunca alcançou o nível projetado para ele depois daquele Mundial. O Figo, sim, apesar de não ter sido um dos grandes destaques, de não ter sido eleito para nada, nem marcado gols naquela ocasião, foi muito importante para o título da seleção portuguesa, porque era um líder técnico daquela equipe também. E falando em liderança, 15 anos depois, já em 2006, ele liderou a seleção portuguesa em uma de suas melhores campanhas na Copa do Mundo profissional, quando a equipe chegou até a semifinal do Mundial realizado na Alemanha. Já que a gente está falando de meio-campistas, vamos seguir na posição com ele, Xavi Hernández. Esse era craque, né? Esse jogava muita bola e desde muito cedo, tá? Lá em 1999, ele conduziu também a seleção espanhola ao título mundial. Sua estreia pelo Barcelona profissional foi justamente naquele ano e ele chega na Copa do Mundo também com muita badalação e tudo mais. E a campanha é muito positiva, né? Estados Unidos, Gana, Mali e na decisão 4-0 sonoro sobre a seleção do Japão para erguer aqui o troféu da Copa do Mundo. Esse bonito troféu que você está vendo aqui também. E apesar daquela trajetória bonita do Xavi, ele não chegou a conquistar prêmios, mas conquistou o coração de muitos torcedores. O Colnado, que foi o chuteira de ouro daquela edição da Copa do Mundo, abre aspas aqui para ele, porque olha a frase que ele falou sobre o Xavi. Dava para ver que Xavi simplesmente estava um nível acima e sabíamos que ele provavelmente iria muito mais longe do que todos os outros. Nunca poderíamos imaginar o nível real que ele alcançaria, mas dava para ver que ele era muito melhor que os demais. E agora a gente avança um pouquinho no campo para falar de Erling Braut Haaland. O cara foi artilheiro da Copa do Mundo de 2019, marcando 9 gols em apenas um jogo. Tem noção disso? É loucura o que esse cara fazia e até hoje faz no futebol profissional. E a história é meio confusa porque a Noruega nem sequer passou de fase. A equipe tinha perdido antes para Uruguai e Nova Zelândia e cumpria a tabela diante da seleção de Honduras no último jogo da fase de grupos. Mas foi ali que o Haaland brilhou. Então 9 gols na goleada por 12-0. Ostigard, House e Markovic completaram aquele passeio diante da seleção hondurenha que ficou marcado pelos 9 gols de Haaland. Aquela ali possivelmente foi a primeira grande aparição dele para o mundo do futebol. Meses depois, cerca de 6 meses depois, ele se transferiu para o Borussia Dortmund e começou aí uma grande trajetória no primeiro escalão do futebol mundial. E chegamos finalmente nos nomes brasileiros que o Lance separou como destaque da história da Copa do Mundo Sub-20. E tem jogador que conquistou a bola de ouro, tem jogador que foi chuteira de ouro, que também conquistou aí o troféu. Mas isso vai ficar para outro vídeo que você vai conferir muito em breve, tá? Aqui a gente vai falar dos grandes jogadores que se tornaram depois muito maiores do que todo mundo pensava. E a gente vai trazer os nomes de Ronaldinho Gaúcho e Adriano. A história do Ronaldinho Gaúcho é lá de 1999, quando ele foi convocado para a disputa da Copa do Mundo Sub-20 naquela ocasião. O Ronaldinho marcou o primeiro gol da goleada sobre a seleção de Zâmbia e com essa vitória o Brasil conseguiu se credenciar em segundo lugar no seu grupo. Nas oitavas de final, o Ronaldinho voltou a brilhar, marcando 2 vezes diante da seleção da Croácia. Porém, nas quartas de final, ele não conseguiu evitar a derrota para o Uruguai. E foi também em 1999 que ele foi convocado para a seleção profissional, fez aquele drible maravilhoso diante da Venezuela e levou o Galvão Bueno à loucura. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Em 2000, Ronaldinho chegou como principal destaque do Brasil para as Olimpíadas,
mas a campanha também não durou muito tempo. 2 anos depois, já em 2002, ele foi um dos jogadores que conduziu a seleção brasileira ao título mundial profissional. Adriano Imperador também teve uma história muito interessante com a seleção brasileira na base. A história começa também em 99, igual a do Ronaldinho, mas não no Mundial Sub-20, sim no Mundial Sub-17. O Adriano ganhou a titularidade naquela ocasião ao longo da competição, inclusive porque o titular, sabe quem era o titular? Souza Caveirão, lembra dele? Grande ídolo aí dos anos recentes, da década de 2000, do Flamengo. Souza Caveirão era o titular, perdeu a titularidade para o Adriano ao longo da competição e o Adriano se destacou. Portanto, 2 anos depois, ele aparece no Mundial Sub-20, já com a principal esperança da seleção brasileira. E ele corresponde a essas expectativas, inclusive, tá? Foram 6 gols ao longo da campanha, ficando atrás apenas do Saviola, da Argentina, que fez 11, e levando para sua casa a chuteira de prata. Apesar disso, os gols marcados pelo Adriano não foram suficientes para levar o Brasil além das quartas também, já que o Brasil caiu para a seleção de Gana. Faltou algum jogador nessa lista? Deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente ainda volta com a parte 2 ao longo da Copa do Mundo. E vale lembrar que a cobertura completa do torneio você confere com a gente aqui no